Boa tarde, eu sou o Dr. João Brito Ienes, médico cirurgião estético ginecológico, aqui do Centro Íntimo da Mulher, que fica na Rua Costa, número 30, conjunto 405. Estamos localizados no Centro Clínico Mãe de Deus, que fica atrás do Hospital Mãe de Deus. E mais uma vez, pedindo a permissão para entrar nos seus lares para a nossa conversa mensal, praticamente uma vez por mês, nas quartas-feiras, às 16 horas. Eu pretendo ter um encontro com as senhoras e os senhores para conversarmos um pouco sobre a saúde da intimidade feminina. Hoje é dia 28 de novembro. O dia não está muito bonito, mas nós vamos nos referir hoje a um assunto muito importante e que é talvez uma das maiores causas de internação de senhoras nos asilos, né, nas casas de geriatria, que é a perda involuntária da urina. E toda vez que uma paciente minha chega para uma consulta referindo que está com uma perda involuntária da urina, ela sempre me pergunta se tem a bexiga caída. Então o objetivo hoje de conversar com os senhores e as senhoras é mostrar a diferença entre bexiga caída e a perda urinária. É bem importante dizer para as senhoras e os senhores que quem tem a bexiga caída e bem caída, ela não perde urina. Esta paciente, muito pelo contrário, tem dificuldade em urinar. Ela é uma paciente que tem que empurrar com o seu dedo a bexiga que está saindo por via vaginal para que ela consiga expulsar a urina de uma maneira mais adequada. Caso contrário, sempre vai haver um resíduo de urina que não vai ter força para sair, porque ele vai ter que fazer uma força, já que a bexiga é um músculo, vai ter que fazer uma força para que a urina suba e saia pela uretra. Então essa urina que acaba se acumulando na bexiga faz com que essas pacientes nos procuram muitas vezes por infecção urinária de repetição. Então a perda involuntária da urina, ela é um problema essencialmente da uretra, que é um órgão feminino, né, e também um órgão masculino, mas no caso da mulher, esse órgão tem apenas 2 centímetros. Existe sim uma perda urinária decorrente de um problema da musculatura da bexiga, que é a chamada urge-incontinência, onde a paciente sente vontade de urinar e ela tem que sair correndo, mas ela não apresenta bexiga caída. Existem às vezes, quando nós colocamos a bexiga no lugar cirurgicamente, esta paciente pode apresentar futuramente ou até em médio prazo a perda urinária pela recolocação da bexiga no seu hábito normal, fazendo com que, como há um defeito do assoalho pélvico, no momento que nós colocamos ela no lugar, a uretra fica um pouco desprotegida e a paciente pode ter perda urinária de esforços. Então, para as senhoras e os senhores verem como é importante, né, o médico escutar a paciente, examinar a paciente, e toda vez que uma paciente nos procura, tanto por perda urinária como por bexiga caída, os exames que são necessários para o diagnóstico é essencialmente um bom profissional examinando numa mesa ginecológica, para que ele veja se ela tem queda da bexiga ou se ela apenas tem uma queda da uretra. Ou às vezes, com a urge-incontinência, ela não tem nem a queda da uretra e muito menos a queda da bexiga. Volto a dizer, e eu digo para minhas pacientes que quando você tem uma urgência para urinar, evidentemente, tirando as causas de diabetes, tirando as causas de infecção urinária e de problemas neurológicos, eu explico que a bexiga está praticamente com um tipo de Parkinson, porque ela fica tremendo. Então essa paciente, por qualquer motivo, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de dia ou de noite, ela, por a menor quantidade de urina que entra na bexiga, faz com que desencadeie um processo nela, como nessa foto que eu vou mostrar aqui para os senhores,
e esta paciente tem que sair correndo, porque senão ela perde urina. Esse é um caso, por exemplo, que eu estou mostrando uma paciente que tosse e aí ela perde urina. Esse é um diagnóstico feito a nível de consultório. E esses casos, tanto da bexiga caída como a perda involuntária da urina, ele é muito mais comum em pacientes que tiveram partos normais. Porque as senhoras e os senhores vejam que quando o nenê passa pelo canal vaginal, ele faz uma compressão em toda esta região que tem vasos, que tem um sistema de nervos, que tem um sistema muscular que é danificado durante o parto, e essa paciente a médio e no futuro pode apresentar um dos defeitos do assoalho pélvico. Os tratamentos. Bom, os tratamentos hoje, tanto para perda urinária como para bexiga caída, dependendo do grau da bexiga caída, nós temos desde os exercícios físicos, quando são casos bem iniciais, né? Mas atualmente nós temos com muito sucesso a utilização do plasma rico em plaquetas, que são um procedimento a nível de consultório, onde a gente tira 10 ml de sangue da paciente, se coloca numa centrífuga, separa as células vermelhas do plasma, e esse plasma então ativado e colocado na região da uretra, nós vamos ter um resultado em princípio de 2 a 3 meses muito promissor, porque há um rejuvenescimento de todo esse tecido e ajudando em praticamente 90% dos casos a queixa da paciente, seja ela por urge-incontinência ou por perda urinária de esforço. E deixando sempre o procedimento cirúrgico e medicamentos, né, como hoje a última alternativa para quando comparado com esses procedimentos não cirúrgicos e a nível de consultório. E quando a bexiga realmente está caída, nós preparamos este assoalho pélvico, né, porque houve uma perda do assoalho, então a bexiga se exteriorizou. Nós preparamos, porque às vezes estamos com senhoras com idade avançada, onde o tecido já não é mais o mesmo. Preparamos também com plasma rico em plaquetas, que são as células troncos localizadas, e também com a radiofrequência do aparelho Termiva. É um preparo de praticamente 45 dias e depois então nós vamos ao procedimento cirúrgico, sempre via vaginal, a nível ambulatorial e sem o uso de sonda. Evidentemente que quem faz procedimento cirúrgico precisa alguns exames pré-operatórios e precisa um resguardo quanto à atividade física e atividade sexual, pelo menos no período de 45 dias. Mas volto a dizer que isso hoje é menos de 10% dos nossos casos, com o advento da terapia do plasma rico em plaquetas e também da parte de aparelho de radiofrequência. Os resultados são muito bons e acreditamos que no futuro praticamente a cirurgia está se tornando, para os casos dos defeitos do assoalho pélvico, para aqueles casos realmente onde é uma exteriorização severa, uma destruição severa do assoalho pélvico, mas que sem o preparo adequado, mesmo com a cirurgia, o índice de recidiva ele ainda também é alto. Então hoje fica o meu abraço para as senhoras e os senhores. Estamos sempre à disposição aqui no Centro Íntimo da Mulher, que tem o seu canal, que é o www.centrointimodaMulher.com.br. Estamos também no Instagram, no Facebook, e o nosso telefone para contato é o 51 3231 0769, e eu já desejando uma ótima semana para todos vocês. Até breve.